Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no programa Reavivados por Sua Palavra. Estamos no livro de Oséias, hoje Oséias capítulo 8, e eu quero lembrar você que você pode seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter ou no Facebook, no endereço PR Evandro Fávero. Mas também quero lembrá-lo de que você pode acompanhar toda a programação da TV Novo Tempo no portal novotempo.com. Esse programa muitos assistem pelo YouTube, nós estamos aí no canal Reavivados por Sua Palavra, NT. É uma alegria estar contigo sempre na internet também. Vamos orar, amigo? Querido Pai, obrigado pela Tua bênção diária, pela possibilidade de ouvir e ler a Tua Palavra com a liberdade e pela possibilidade de receber sabedoria dos altos céus para compreendê-la e praticá-la. Em nome de Jesus, amém. Bem, Oséias capítulo 8, ele fala, o subtítulo aqui é O Castigo está próximo. Apresenta ameaça de destruição por causa da impiedade e da idolatria. Você tem visto aqui no livro de Oséias que várias vezes quando aparece a mensagem de condenação ou de castigo e tal, é porque o povo escolheu afastar-se, escolheu andar longe de Deus e, na verdade, não é que Deus agora vai castigar só porque o povo se afastou, como um Deus ciumento e tal. Não. Na verdade, é que a pessoa escolheu ser destruída. É como, por exemplo, alguém que resolve fumar e fuma a vida toda e tal, e de repente ele tem um efizema pulmonar. Nós não podemos condenar a Deus por causa desse efizema. Deus vai atrás, Deus clama e diz assim, filho, deixa de fumar, porque você vai ter um efizema, você vai sofrer, você vai fazer a sua família sofrer, você pode morrer antes, você pode ter muitas dores, mas se a pessoa não aceita, se a pessoa não atende a esse chamado, ela sofrerá as consequências da sua decisão. Uma pessoa bebe, enche a cara, toma aí a sua cerveja ou a sua cachaça e sai dirigindo o carro. E daqui a pouco bate o carro contra uma árvore, ou contra um outro veículo, ou contra um poste. E aí é destruição, são vidas destruídas, os bens materiais que se perdem, de repente a própria vida da pessoa que pode se perder. E então há pessoas que às vezes ficam paralíticas por causa de um acidente, tudo por causa de um álcool. Deus pode ir atrás, Deus pode dizer não beba, não faça uso deste produto, porque vai prejudicar você. Mas se a pessoa rejeita, se a pessoa continua usando, ela vai colher as consequências. Então aqui mais ou menos é o que aparece também no capítulo 8, quando fala do castigo, né? No versículo 1 até 14, que é o capítulo, vamos ler o capítulo todo, ele diz assim, emboca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Percebe aqui? Transgrediram minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Então a decisão de transgredir e de sofrer foi do próprio povo. A mim me invocam, nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque vem de Israel, é obra de artífice, não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Continuando, no versículo 7 diz, porque semeiam ventos, cegarão tormentas, não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comê-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa que ninguém se agrada. Porque subiram a Síria, o jumento montês anda solitário, mas Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem socorros entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei, dos príncipes, porquanto Efraim multiplicou altares para pecar. Esses lhes foram para pecar.
Embora eu lhes escreva minha lei em 10.000 preceitos, esses seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. E eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador. Olha aqui essa sentença. Esqueceu do seu Criador. Edificou palácios e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviei fogo contra as cidades, fogo que consumirá os palácios. 5 razões são dadas para a trombeta soar punição. Primeiro, transgressões de Israel, aliança com Deus e a sua lei, claro. Número 2, a nomeação de governantes sem a direção do Senhor. Número 3, as suas práticas idólatras. Número 4, a sua aliança com a Síria. Número 5, a disseminação de altares pagãos de sacrifícios em Israel. Do verso 1 a 3, diz ali que assim como uma águia dá um voo rasante e captura sua presa, a Síria invadiria Israel e a tornaria seu povo escravo. A casa do Senhor, que aparece aqui, se refere a toda a terra de Israel. Apesar de que os israelitas sustentaram que reconheceram a autoridade do Senhor, te conhecemos, aparece aqui, né, no versículo, final do versículo 2, te conhecemos, aparece aqui. Eles falam isso, mas eles violaram a aliança, rejeitaram os atributos de Deus, como justiça, lealdade, humildade. Então, uma coisa é dizer que conhece, outra coisa é realmente conhecer. Uma coisa é teoria, a outra é prática. No verso 4, aparece aqui a expressão, né? Eles estabeleceram reis. Ou seja, esse versículo, ele faz alusão à instabilidade política do Reino do Norte durante o século 8 a.C., quando 4 reis foram assassinados num período de 20 anos. Depois, na sequência, versículos 5 e 6. Aqui diz no verso 5 e 6, o teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado, a minha ira se acende. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque vem de Israel, é obra de artífice, não é de Deus. Né? Semeiam ventos, colhem tormentas. Se a capital Samaria representasse todo o reino do norte, a referência nesses versículos devem ser os ídolos, em forma de bezerros, feitos por Jeroboão. E aqui, mais do que nunca, no versículo 7, mostra que nós colhemos o que plantamos. No contexto original, esse provérbio, bem conhecido, enfatiza a futilidade da aliança de Israel com falsos deuses e nações estrangeiras. Os israelitas haviam semeado ventos, que simbolizam a sua ruína mortal, e colheriam o quê? Tormentas, que simbolizam o julgamento vindouro. Então, nós colhemos o que plantamos, não tem jeito. É a lei da vida. Colhemos o que plantamos. O que você tem plantado? Amor, bondade, harmonia, união, trabalho, fé, confiança, fidelidade. Ou você tem plantado infidelidade, transgressão? Como tem sido a tua vida? Isso mexeu comigo ao ler esse versículo aqui. Semeiam ventos, colherão tormentas. No verso 8 aparece a palavra devorado. Né? Israel foi devorado. Essa metáfora ilustra o efeito das alianças entre Israel e as nações estrangeiras, que o abateram economicamente e que o destruíram espiritualmente também. No versículo 8 e no versículo 9, aliás, e 10, nós encontramos aqui uma expressão como um jumento montês. Diz assim, no capítulo, versículo 9, subiram à Síria, o jumento montês anda solitário. Essa comparação chama atenção para a atitude voluntária e o desejo de Israel de viver sem ser reprimido pelos padrões de Deus. O termo rei, que aparece aqui no versículo 10, né? 9 e 10, né? Que é os dois que estamos lendo aqui. Porque subiram a Síria, o jumento mondês anda solitário, todavia ainda eles merquem socorros entre as nações, e eu os congregarei, já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei dos príncipes. O termo rei dos príncipes diz respeito ao rei assírio vencedor.
Então, não havia alternativa. O povo seria destruído se não confiasse no Senhor. E por fim, dos versos 11 a 13 aqui, já indo para o final, diz que eles ergueram altares para pecar. Ou seja, o Senhor considerou os rituais religiosos de Israel pecaminosos, porque não eram respaldados por uma vida de obediência. Não adianta. Caim ofereceu o melhor sacrifício, mas não foi o que Deus tinha pedido. Você pode oferecer a melhor oferta do mundo. Você pode doar 2 milhões de dólares, 3 milhões, 10 milhões de dólares para a igreja, para a obra de caridade, para pessoas. Mas se você vive uma vida de transgressão, de nada adianta. Na verdade, Israel tratava a lei de Deus como se fosse uma coisa estranha. E muitos hoje também fazem isto. Também fazem isto. Como consequência disso, Deus disse, voltarão para o Egito. Ou seja, voltarão para a escravidão. Voltarão para a escravidão. Não basta dizer, não basta saber, é necessário fazer. E não basta fazer, é necessário fazer o que Deus pede. O que Deus pede. Deus abomina a hipocrisia. Aquelas pessoas que dizem uma coisa, fazem outra. O que proclamam ser uma coisa, mas não vivem de acordo com o que proclamam. Deus abomina a hipocrisia. Quando Jesus esteve na terra, ele repreendeu a hipocrisia por parte dos fariseus. Mas não precisamos ser hipócritas. Podemos ser salvos, restaurados, coração puro, gente boa, transformada pelo Espírito Santo, se nós entregarmos a nossa vida ao Senhor agora. Vamos fazê-lo em oração? Deus pode transformar você nesse momento e cuidar de ti, porque Ele é o Criador, o sustentador, Salvador e Redentor. Oremos. Querido Pai, muito obrigado por tão grande promessa, que apesar da certeza da condenação ou da colheita quando nós andamos longe do Senhor, há uma certeza ainda maior, que Deus restaura, que Deus salva, que Deus liberta, redime e transforma. Muito obrigado, Deus. Guarda cada um de nós e liberta-nos do pecado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e lembre-se, seja revivado, amigo, por sua palavra.